Muito bom dia, quarta-feira, né? E a gente começando mais um programa aqui, Manhã IPP. Eu quero agradecer a sua companhia, né, por ter aberto a porta da sua casa para termos esse momento junto, meditando na palavra de Deus e trazendo muitos quadros, muita coisa interessante que vai edificar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre os malefícios do sedentarismo. Tem muito malefício aí, às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente pensa, né, que passar o dia inteiro encostado no sofá pode parecer confortável, mas ele tem efeitos bastante graves para a saúde. E você provavelmente já ouviu falar em sedentarismo, mas o recado precisa ser passado com mais urgência do que a gente imagina. Segundo os números do Ministério do Esporte, aproximadamente 46% da população brasileira é sedentária. O estudo também revelou que mais da metade das pessoas que praticam alguma atividade física são mulheres. Dessa forma, fica claro o motivo para o sedentarismo ser considerado um problema de saúde pública, né? Entre as suas consequências está o número de surgimento de doenças como diabetes, hipertensão, perda de força física e atrofia muscular. E a maioria desses malefícios do sedentarismo são velhos conhecidos: aumento de peso, colesterol e triglicérides, né? Doenças cardiovasculares como infarto, AVC, mais riscos de diabetes tipo 2 e apneia do sono, entre outros, né? E hoje nós vamos conversar com um profissional que vai poder dar várias dicas para você. Se você quiser simplesmente só sair e praticar uma atividade de leve, pode ser. Se você também está pensando em descobrir um esporte que tem a ver com você, aproveita que esse é o momento que o nosso profissional da área é super capacitado, tem uma bagagem incrível, ainda é missionário, homem de Deus, com uma família linda, o Wesley Silva. A gente vai conversar com ele, que faz do movimento uma ferramenta para que pessoas comuns treinem corpo e mente como atletas. Esse programa está imperdível. E você que está aí, quero convidar você a meditar com a gente já sobre um versículo que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. É um versículo que nos dá um puxãozinho de orelha ali, né? Estou glorificando a Deus com o meu corpo? A gente precisa, uma ordem de Deus é dele, é para a glória dele, e se a gente não estiver cuidando, hoje é o dia que a gente pode começar a mudar isso, tá bom? Espero que esse programa fale ao seu coração, que seja um divisor de águas na questão do sedentarismo, se for, né, o caso de quem está assistindo, ou indica para alguém também. Às vezes a gente conhece alguém que está precisando fazer uma atividade física, né? Às vezes Deus usa esse programa para falar ao coração. Eu espero que isso aconteça, que seja tudo para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, não é? É isso aí. Se você está assistindo Manhã IPP, está gostando, tira uma fotinho, marca lá no nosso Instagram, @manhãipp, e marca lá que a gente gosta de mostrar aqui. E falar em gostar de mostrar aqui stories, a gente vai para o nosso quadro gostoso, que é onde a gente escolhe um stories que edifica a nossa vida. A gente rodando lá, tem um que edifica, a gente tira um print da tela e mostra aqui no Manhã IPP. Vamos lá para o nosso quadro Stories que Edificam. E o Stories escolhido foi do Gustavo Aguiar, que falou o seguinte: é chegado o tempo de sermos aqueles que não apenas desejam a vontade de Jesus, mas sermos aqueles que apressam sua volta. Olha aí, com uma imagem bonita e uma chamada, né, para a gente nos posicionar, para nós nos posicionarmos, né, para sermos iguais a Cristo, né, para a gente fazer a vontade dele e cada vez mais, né, esperar ansiosamente pela volta de Cristo. É que é tudo que a gente espera na vida, né? Ao menos deveria ser, não é?
É isso daí. Muito bom, quero dar oi para o nosso convidado especialíssimo Wesley Silva, que já está aqui com a gente. Ele é performance coach e, como eu falei antes, faz do movimento uma ferramenta para que pessoas comuns treinem corpo e mente como atletas. Bom dia, Wesley. Que prazer receber você aqui. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Bom dia, Lídia. Um prazer estar aqui com você e responder a tudo que você vai perguntar e outras coisas mais. É, muito bom. E tem muita coisa por aí. Você já deve ter visto. Ah, não, a gente ainda vai divulgar esse programa que vai vir no Esporte Vida e Fé com Wesley, né? Ele trabalha atletas especificamente na área que precisa trabalhar. Se é um corredor, ele vai trabalhar as áreas específicas para que esse corredor seja o melhor corredor. Mas depois a gente explica isso. Tem muita coisa boa para rolar nesse programa. E antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Você pode fazer sua contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Pode saber mais acessando contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, especialidade para e contabilidade de igrejas. É isso mesmo, muito bom, gente. Tem tudo, né? Aqui a gente indica de tudo, desde contabilidade de igreja e também ponto de vista. Vamos ver quem vai falar hoje. Qual é o colunista que a gente escolheu para falar hoje o nosso ponto de vista? E é ela, Carol, que vai nos ensinar a fazer um pompom de lã que pode ser usado em tiara de brinquedo, para as crianças, para o cachorrinho brincar, enfim. Artesanato é o nosso quadro de hoje no Ponto de Vista. Vamos lá. Olá, meus queridos do Manhã IPP, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma diquinha de artesanato. E hoje a dica é super linda e super fofa. Olha só, nós vamos aprender a fazer esses pomponzinhos aqui de lã. Isso mesmo, que você pode fazer como eu fiz, colocar numa tiara, né, num arquinho, ó. Eu colei aqui 2, colei com cola quente mesmo, tá? Olha só, para começar nós vamos precisar desses 2 moldes aqui. O primeiro é esse molde retangular, tá? Você faz de papelão mesmo, tá? Esse molde aqui, ele tem 9 centímetros por 6. Então, anota essas medidas, tá? 9 por 6. E dentro, bem no meio, você faz outro cortezinho, outro retângulo, com 5 centímetros por 2,5, tá bom? Então, esse é o primeiro molde. E o segundo, nós vamos precisar, ó, de dois círculos, tá? Esses aqui tem 4,5 centímetros de diâmetro. Em um deles você faz um furinho no meio, não precisa ser um furinho certinho, mas você deixa furadinho que a gente vai precisar desse furinho. Então vamos lá. Começando, a gente pega o nosso molde retangular e nós vamos, ó, pegar a nossa lã, começar a passar assim, ó, por cima, tá? Nós vamos fazer várias voltas. Se você quiser contar, pra ficar nesse tamanho aqui que eu fiz 80 voltas, tá? Então é mais ou menos essa a quantidade de voltinhas que nós vamos fazer aqui no nosso molde. Eu já tenho um aqui que tá feitinho, ó. Você pode fazer, se não quiser contar as voltinhas, você faz também no olho, né? Quando tiver assim, já um pouquinho gordinho. Quanto mais voltinhas você der, mais fofinho vai ficar o seu pompom, tá? Então eu vou cortar aqui. Eu já fiz as minhas 80 voltas. E vou cortar um pedacinho aqui de uns 20, 30 centímetros mais ou menos. E vou passar, olha só, essa lãzinha aqui, tá? Eu vou passar aqui por dentro pra dar um nozinho aqui, tá? Vou dar um nozinho, ó, aqui, dá pra ver, né? Dei o meu nozinho e agora nós vamos cortar aqui em cima e embaixo, tá? A gente vai fazer o corte. Então, vou cortar aqui, deixa eu ver como é que eu faço pra vocês verem. Olha, vamos lá. Já fui um lado, agora aqui em cima.
não corta esse fiozinho, tá, gente? O fiozinho do nó não corta. Olha, fiz o corte, tá? Agora eu vou tirar ele daqui. E ele já ficou, olha, né? Já tô assim um pouquinho bagunçadinho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os meus moldes circulares, tá? E vou, ó, passar aqui o fiozinho do nó. Eu vou passar dentro do buraquinho que eu fiz, tá? É só pra centralizar bem. É só pra centralizar bem o nosso pomponzinho, ó. Então ele tá aqui. Eu vou dar uma ajeitadinha pra ele ficar bem já no formatinho do círculo, né? Vou ajeitar os pelinhos assim pra ficar no formatinho do círculo. E vou fechar aqui com outro, né? Com meu outro círculozinho, meu outro molde. Esse aqui não tem como a gente passar, né? O fio. Então a gente faz o máximo pra colocar eles na mesma direção, tá? E agora a gente vai cortar todo esse excesso aqui, tá bom? Então no final ele ficou... Eu cortei todinho, tá vendo? Fiz mais ou menos, não precisa ser perfeito, né? Mas fiz já mais ou menos como vai ficar. Você vai tirar, né? Olha só, já ficou menorzinho, né? Nós vamos tirar. Então ele não tá assim, olha. Nós vamos pegar ele e mudar o lado, tá? Pegar aqui no meinho, ó, vamos abrir ele na outra direção. E ainda deixando achatadinho. Então, abrir na outra direção, deu pra entender? Ó, tava assim, né? Tava nessa direção do fiozinho, né? Ele tava assim, ainda é o sanduichinho. E agora nós vamos abrir aqui pelo meinho, ó. Então, eu vou abrir pelo meinho e vou fazer de novo o sanduichinho, tá? Vou botar de novo aqui em cima, embaixo. Dessa vez não vai dar pra gente colocar, né? Passar. E vou cortar novamente, que é pra acertar mais um pouquinho. Olha só. Tirei aqui. E aí, pra ele abrir, a gente dá, ó, uma chacoalhada. Chacoalha bem, porque quanto mais você chacoalhar, mais ele vai ficar arrepiadinho. Ó, ele vai ficar todo certinho. Tá vendo só? Se você ver que tem alguma pontinha ainda, né, que não esteja alinhada, você vai aqui agora dando uma ajeitadinha, só pra deixar mais redondinho, né? Às vezes tem alguma pontinha que fica saindo um pouco. Você dá uma ajeitadinha final e pronto, você já tá com o seu pomponzinho, que você pode fazer a sua tiarinha, né? Vai ficar linda como essa, ó. Minha filha amou, gente. Quase não queria tirar, né? Eu aproveitei e coloquei, ó, uma fitinha aqui de cetim por cima, só pra ficar com um detalhezinho, tá vendo? Mais delicado. Você pode fazer isso também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Que delícia esse quadro de artesanato, né? Obrigada, Carol, por essa ideia tão gostosa para fazer para as crianças, né? Você viu que ela disse que a filha amou, às vezes, e ensinar a criança a fazer também, né? É um passatempo muito gostoso e ativa a habilidade das crianças, né? A coordenação motora da criança também, enfim, dá para fazer muita coisa boa. Obrigada, Carol. Sempre um quadro no nosso ponto de vista, às vezes trazendo dicas de viagem, às vezes de moda, né? E esse é do artesanato com a Carol Mello. Obrigada, Carol. Arrasou. E agora a gente vai para o nosso Minuto Curioso, que tem assunto ligado ao esporte. Vamos lá ver as curiosidades que nós trouxemos hoje para você. Curiosidades sobre as Olimpíadas 2020. O Japão novamente, como sede dos Jogos, pela segunda vez, o Japão está sediando, né, a maior competição do mundo. O país já foi cenário de Jogos Olímpicos em 1964 e a tal edição se tornou um momento importante na história mundial, já que a Ásia estreou como sede das Olimpíadas, né? Outro fato curioso é o adiantamento histórico. A pandemia do Covid-19 forçou uma decisão inédita do Comitê Olímpico Internacional.
o primeiro adiamento da história dos Jogos Olímpicos em termos de paz. Tóquio 2020, nome mantido devido a razões de marketing e marca, seria realizada inicialmente em 24 de julho e 9 de agosto do ano passado, mas teve que ser adiada para 2021. Outra curiosidade, as Olimpíadas já foram canceladas em outros 3 momentos. O primeiro deles foi em 1919, devido à Primeira Guerra Mundial, quando a sede seria Berlim. Em seguida, o cancelamento ocorreu em 1940 e 1944 por conta da Segunda Guerra Mundial, quando os Jogos seriam realizados em Tóquio e Londres, respectivamente. Outra curiosidade, novos esportes. As Olimpíadas 2020 também têm novidades em relação aos esportes que fazem parte da competição. Agora, os atletas irão disputar medalhas no karatê, na escala esportiva, no skate, como nós vimos aí, destaque da nossa brasileira linda, e no surf também. Além desses 4 novos esportes, o beisebol e o seu esporte irmão, o softball, retornaram para a 32ª edição dos Jogos Olímpicos, depois de ficarem ausentes nas 2 últimas edições. O esporte é um dos favoritos dos anfitriões, Ao todo, os Jogos terão 339 eventos em 33 esportes, abrangendo um total de 46 modalidades. Olha aí, curiosidades das Olimpíadas 2020 para você, falando sobre esporte aqui no Manhã IPP, Que delícia! Eu sou suspeito de falar porque eu já joguei vôlei, já corri patins de velocidade, eu amo esporte. Eu acho que o esporte traz algo para a vida que não tem algo que compare ao esporte que pode trazer, só ele traz coisas únicas assim de ensinamento. Paulo falou, completei a carreira, guardei a fé, até o esporte é citado na Bíblia também, claro, Então fica a dica aí para empolgar, para incentivar você hoje, se não pratica nenhum, quem sabe hoje não começar a mudar essa ideia, tentar identificar algum, porque sempre tem algum esporte que se identifica com você. E quem vai poder confirmar isso daqui a pouco é o nosso convidado de hoje, Wesley Silva. A gente vai fazer um rapidinho intervalo e a gente já volta com esse performance coach para dar a dica para você. Então, fica de olho e toma uma aguinha rapidinho que a gente já volta. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O
Muito bom, de volta agora e conversar com o Wesley. Bem-vindo, obrigado Wesley mais uma vez, é um prazer conversar com você. E olha, eu já estava conversando com o Wesley aqui nos bastidores e vou te falar, gente, dá vontade de sair agora praticando alguma coisa, desperta a vontade, né Wesley? Dá para despertar essa vontade quem não tem nenhuma? Com certeza, Né? com certeza. Se você parar e pensar um pouquinho na sua infância, com certeza. Não é? Aquela queda na primeira vez que você andou de bicicleta, que já te trazia para o ciclismo. Aquela vez que você foi brincar de pega-pega e correu de alguém, já te leva para correr de novo. Falar. Então, em qualquer assunto, a gente consegue puxar o esporte de novo. É verdade. E a gente vê que a falta de movimentação também causa várias doenças, né? Sim. Queria que você comentasse um pouco disso. O que pode causar, assim, e como a gente precisa se despertar para isso, né? Até porque fala que o corpo é templo do Espírito Santo, né? E a gente precisa cuidar disso, né? Exatamente. O corpo, ele tem uma tendência à inércia. Então, assim, quanto mais eu deixo parado, quanto menos eu utilizo, menos função eu tenho. Então, por exemplo, trabalho sentado, como nós estamos aqui. Eu não trabalho sentado. Mas para quem trabalha nessa situação, por exemplo, a posição, pensa nisso aqui, ela automaticamente inativa um conjunto de músculos que são Olha. importantíssimos para a função do corpo. Por exemplo, essa cadeia posterior de músculos, que a gente está sentado aqui agora sobre ela é fundamental na desaceleração. E onde tem desaceleração? Num conjunto de esportes, num conjunto de atividades do dia a dia. Então, permanecer sentado não é bom, porque diminui a sua função do corpo. Deus criou com uma finalidade para que você possa ter 100% da função corporal. Se você não utiliza, é natural do corpo, a função diminui. Mas, Wesley, tem uma coisa que é importantíssima, que assim, às vezes a gente não sabe como dar o primeiro passo. Por exemplo, eu não pratico nenhum esporte, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu queria que você desse dicas que a gente pudesse ter primeiras atitudes para sair do sedentarismo. Eu acho muito legal, uma coisa que é muito legal, sabe? Quando a gente pensa em quem nós somos hoje, nós somos fruto do que nós sempre fomos ou sempre tivemos traços. Então, ninguém constrói, eu não chego aqui à idade que eu tenho hoje, ao momento, à estação da jornada. Eu não apareci ali. Eu vim, eu venho trazendo um conjunto de experiências, eu venho trazendo passagens em algumas estações até chegar na estação que eu estou hoje. Então, a primeira coisa para identificar aquilo que você gosta ou identificar o ponto de partida para fazer aquilo que você ama é analisar por quais estações você já passou. Legal. Quando a gente analisa as estações da vida que a gente já passou, a gente detecta pequenas coisas que nos mostram sobre o que nós amamos fazer. E aí eu estou falando para você de algo que te traz paixão. Às vezes, pode ser que você possa voltar a praticar esse esporte, que seja algo que você tem paixão, que você já praticou. Se você nunca praticou, você sempre vai... Por exemplo, a gente mostrou aqui as Olimpíadas agora, né? As Olimpíadas é um conjunto de eventos esportivos em um mesmo mês que faz você ver de tudo um pouco. Então, no caso de Tóquio agora, né, você tem que ser guerreiro, porque você tem que ficar acordado. Você tem que ficar acordado um certo tempo da madrugada, colocar o seu despertador para acordar mais cedo, para ver um esporte que você gosta, às vezes um futebol feminino, às vezes um softball, um esporte que voltou, às vezes, por exemplo, assistindo um karatê, um esporte que voltou a entrar em alta nos últimos anos, devido a séries, coisas lançadas que trouxeram à tona filmes que foram lançados nos anos 80, como Karate Kid, e que agora entra pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Você vê só. Meu pai é faixa preta de karatê. Eu sou karateca. Imagina como eu não tô aqui para assistir os melhores karatecas. Infelizmente, o Brasil não conseguiu colocar nenhum dos atletas brasileiros de karatê na competição, porém, nós temos atletas brilhantes que vão participar. E às vezes você nunca assistiu karatê, mas se dê a oportunidade de assistir, às vezes a sua identificação é numa arte marcial, não pelo esporte, às vezes pela disciplina, pelo conjunto de valores que são ensinados, uma arte marcial oriental, que traz disciplina, respeito, sabe? A autoconfiança, a utilização da força da maneira correta, talvez não pelo esporte, mas talvez pelo conjunto de habilidades que falta em nós.
Verdade, muito bom. Então, a análise do esporte que eu gostaria de praticar, ela passa pela análise de quem eu sou, quem eu gostaria de ser, o que falta para eu ser. E quando eu vejo ou essa falta, ou uma paixão, um carinho por algo que eu já fiz, eu consigo identificar dentro de mim aquilo que eu posso fazer. E esporte não falta, opção não falta. Então, quem você é, de onde você veio e o que você fez, vai falar muito sobre as escolhas que você faz hoje e as escolhas que você vai fazer no futuro. Passando pela escolha de um esporte que você gosta de praticar, que com certeza vai fazer bem para a sua saúde física, mental, vai contribuir na construção e do seu desenvolvimento pessoal como ser humano. Características, valores, forma como você resolve seus problemas, a resiliência mental para lidar com situações adversas, equilíbrio emocional para lidar com um problema, para lidar com coisas novas. Às vezes você que está assistindo se tornou mãe agora, nessa semana, ou semana passada, ou há pouco tempo. Ou às vezes você está num desafio novo profissional, às vezes você está num desafio do esporte. E às vezes a prática de um outro esporte ajuda a construir aquilo que falta em você. Então eu gosto muito dessa construção de habilidades que nos formam para ser aquilo que Deus sonhou que nós fôssemos. É verdade. Isso é muito forte, porque quando eu treinava vôlei, eu lembro que meu técnico falou isso que eu falei no começo. Ele falou: Lídia, o esporte vai te trazer algo que nada na vida vai te trazer, assim, né? Lógico, é um instrumento nas mãos de Deus, né? Deus pode trazer coisas através de, né? Mas é algo, eu entendi o que ele quis dizer, que é algo que nos revela da saúde, né? Todo mundo fala para exercitar. Paulo falou, completei a carreira, ele usa o esporte na Bíblia, né? E é muito interessante isso. E você identificando o seu esporte, você começa a se conhecer mais, conhecer seu corpo, seus limites, né? Você começa a conseguir ir além, né? E Wesley, você falou de valores. Eu queria que você comentasse sobre isso, os valores que o esporte traz para a gente. Cada esporte ele tem um desafio diferente. Seja um esporte individual, seja um esporte coletivo. Cada modalidade tem um conjunto de desafios, alvos, metas que você precisa atingir, muitas vezes para vencer, para impedir que o outro vença, às vezes para lutar por um empate, às vezes para lutar por um ponto, por uma nota. Depende do esporte. Mas os desafios de cada esporte faz com que você construa valores. Uhum. Porque muitas vezes para vencer, para aceitar a derrota, para aceitar o empate, para impedir o meu adversário, eu preciso construir primeiro um conjunto de habilidades mentais para lidar, para que isso transfira diretamente para ações físicas. O seu técnico de vôlei, muitas vezes você pode ter sentido isso ou ter visto com as suas companheiras. Muitas vezes ele pode ter falado coisas em que não foi correspondido, que não foi executado naquele momento. Uma expectativa, às vezes, numa competição, num treino, que você ou uma colega executasse determinada ação e aquilo não era feito. Aquilo não se transformava em ação, em movimento, em realidade. Porque muitas vezes os bloqueios estão aqui. Então, os primeiros valores e os valores que são construídos mais rápido em cada um dos esportes são os valores que mexem com a nossa mente, com os nossos valores daquilo que a gente já carrega. Por exemplo, se o seu pai ou a sua mãe foi alguém que deixou de fazer algo ou agiu de uma maneira, vou dar um exemplo aqui, se o seu pai sempre cobrou muito. Quando você entra no esporte, a primeira coisa, lidar com a cobrança já é uma coisa que te bloqueia. E te impede de fazer, às vezes se é um futebol, te impede de fazer um gol, se é um vôlei, te impede de pontuar, bloquear, recepcionar atividades básicas inerentes a cada esporte. Se é uma arte marcial, estar frente a frente com o oponente. Se é um esporte individual, como por exemplo a natação, te impede de te dar as melhores braçadas, as melhores pernadas, desenvolver uma virada. Então, começam os valores, são valores aqui, ó, de dentro da mente, relacionados ou às suas vivências negativas ou às suas vivências positivas. E esses valores, eles vão mostrar muito sobre como você vai agir,
sobre como você vai interpretar uma direção de um técnico, como você vai direcionar o seu esforço para uma nova tarefa que deve ser executada. Então, as mudanças, os valores de disciplina, de comprometimento, de aceitação de uma cobrança, aceitar ouvir um erro e mesmo assim não desistir e seguir e tentar novamente, se lesionar, recuperar, entender o processo de recuperação e voltar a atuar. Então, todas essas coisas modificam a nossa mente e depois agem no nosso corpo, melhorando a nossa resposta física ao esporte, melhorando a nossa resposta física ao nosso comportamento, ao nosso olhar, muitas vezes, um olhar diante de um problema, um olhar diante de uma situação que acontece, que ultrapassa uma barreira do aceitável para um valor seu, para uma característica sua, e você consegue reagir diferente àquilo. É aí onde a gente consegue perceber o valor incrível e o brilho diferenciado que tem no esporte, que é a capacidade de transformar a maneira como nós conduzimos as coisas na nossa vida, em tudo à nossa volta. Como reflete a nossa vida, né? Direto. Tanto você falando aí, me lembrei daquele versículo que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Eu citei antes, completar a carreira, saber perder, saber ganhar, como reflete a nossa vida, né? Eu acho que foi isso que meu técnico quis dizer aquilo lá, porque é uma coisa que muitas vezes, é difícil você perder, né? Eu não sei se você que está nos assistindo já teve a oportunidade de disputar alguma coisa, mas a derrota, ela tem um sabor difícil, né? E a gente vê isso nas situações da vida, né? A gente vê isso e como a gente vê que a gente não morre com as derrotas, né? Jesus venceu, né? Ele fala que ele já venceu tudo. Então, como a saúde, o que a gente está querendo passar aqui é a importância daquilo que o esporte traz. Ele pode ser um instrumento fortíssimo para renovar nossa mente, né, Wesley? Exatamente. O esporte em si e tudo aquilo que você faz para que o seu esporte possa transformar. Porque às vezes o esporte ele tem características muito específicas e que te desafiam. Às vezes você não tem 100% das habilidades para executar aquele esporte. E às vezes você precisa complementar, às vezes você precisa se preparar melhor, você precisa fazer outras coisas inerentes à sua vida, como organizar o seu sono, como organizar o seu horário de trabalho, porque hoje o que mais nós temos? A gente acompanha nesse mês uma realidade olímpica de pessoas, atletas, que muitos deles, grande parte deles, vivem para isso. Mas a realidade do atleta no mundo é a realidade de pessoas comuns, pessoas que trabalham, pessoas que têm a sua profissão, que têm a sua atividade diária e encaixam o esporte como uma ferramenta de maior saúde, como uma ferramenta de contemplação, de prazer. Vou dar um exemplo. Eu adoro correr na montanha e a sensação de chegar no topo da montanha no meio de um treino e contemplar aquela paisagem é uma experiência incrível, inerente ao esporte. Mas como eu vou desfrutar isso, essa sensação maravilhosa, se a minha condição física está péssima? Não é assim, só chegar, vou para a montanha, levanto do sofá e vou. Não, eu tenho que me preparar. Os esportes de aventura são considerados esportes autossuficientes, ou seja, você tem que se preparar para aquilo. Então você tem que levar aquilo que você vai usar para se alimentar, para se hidratar, para complementar a sua alimentação, sabe? Ingestão de coisas específicas que vão te dar o suporte para você poder desfrutar. Como é que você chega e desfruta tranquilo no alto de uma montanha, com o coração na garganta, ou desmaiando, onde tudo que você quer é voltar? Não. Então, parte da preparação para desfrutar do esporte vem no antes. Vem na jornada que você faz para voltar para o seu esporte, para continuar no seu esporte por muitos anos. Existem pessoas que amam o esporte e que permanecem nele. Para conseguir fazer isso, fazem uma preparação física, saem, levantam mesmo do sofá, como a gente falou aqui no comecinho. Não é só porque eu joguei, não é só porque eu competi que eu sou capaz de fazer isso hoje. Eu preciso me preparar, porque o nosso corpo não é o mesmo. O meu corpo de 10 anos, de 15 anos, não é o mesmo dos 20, que não é o mesmo dos 25, que não é o mesmo dos 30. Cada vez muda mais. Cada vez muda. E são células. Células que crescem, amadurecem, performam e morrem. Normal. O envelhecer é isso. O envelhecer é suas células perdendo a capacidade de sobreviver
E tem célula onde? Tem célula na sua unha, o seu corpo é formado de célula, de DNA, de um conjunto de coisas, uma obra-prima linda, maravilhosa, que quanto mais eu estudo, mais eu fico fascinado por isso, quanto mais eu vejo, quanto mais eu contribuo e vejo a evolução de uma pessoa, eu vejo como o nosso corpo ele é incrível para se adaptar às condições. E mais incrível ainda é ver pessoas comuns, que têm uma vida comum, fazendo coisas incríveis para que essas células, para que esse corpo exista por mais tempo. Que esse corpo possa contemplar por mais tempo. Porque é aí que está a beleza. É chegar lá, mas como eu vou chegar lá? É chegar lá, eu posso estar no alto de uma montanha. Como eu vou chegar no topo de uma montanha? Como eu vou estar aos 40, 50, 60 anos? Se você tem um filho e hoje você tem 30, e o seu filho nasceu nesse mês, por exemplo, aos seus 40, o seu filho ou a sua filha vai ter 10 anos, no auge. E como você estará? Brincando com ele? Ou talvez se cansando para fazer as atividades mínimas? E quando ele tiver com 15, que você estará com 45? E vai subindo mentalmente. Acompanha meu raciocínio. Imagina se essa crescente da sua vida e a crescente da vida do seu filho, elas acompanham em termos de desfrutar, elas acompanham em termos de aproveitar, de ter a plenitude do seu corpo, da capacidade que ele nasceu para ter. Né? A análise é, como será que eu estou hoje? Aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, como eu estou hoje? Né? E o que fazer e como fazer é o que a gente está falando aqui, né? A gente está tentando tirar você do ponto A para o ponto B com uma lógica que seja palpável na sua mente, algo que você mentalize e fale assim, é possível fazer isso. Então a gente está trazendo primeiro a essência das coisas, mostrando a beleza que existe nessa jornada, as possibilidades de contemplar, de possibilidades de felicidade que existem quando você tem um corpo são, uma mente sã. É verdade. Não é? Então é isso que a gente está buscando, mostrar que é possível, que é viável, que você está no meio de uma jornada, ou seja, estação X, mas a jornada não acabou. Existem outras estações e como você quer ir para lá, aonde você quer estar, como você quer estar, o que você quer viver. Né? Então eu acho que essa é a maior reflexão para trazer a inspiração para fazer algo. Exatamente, exatamente. Você falando me lembrou do Koji, que é um japonês de 80 anos que patinava patins de velocidade e ele passou por 3 cirurgias do coração, quase morreu também, mas ele falou uma coisa que me marcou muito, ele falou que a patinação, o patins de velocidade, ele exige, né, tá com a lombar fortalecida, musculatura fortalecida, e ele falou que ele se sentia muito mais forte, o corpo respondendo por causa da musculatura fortalecida. Você vê que qualidade de vida, chegar lá com essa qualidade de vida, com 80 anos, várias redes de televisão entrevistaram ele. Por quê? Porque a saúde, é isso que diz, né? Você pode viver... O nosso dia da nossa morte está lá, Deus já sabe, mas a gente pode chegar lá com saúde, né? É muito gostoso isso. E Wesley, quem, por exemplo, hoje... Tá, tudo bem, eu quero, mas não sabe nem... Eu acho que a gente já até meio que falou sobre isso. Pode começar com uma caminhada, ou procura uma academia, ou quais são os passos? Se eu estou completamente perdido, o que eu faço? Para a pessoa que está completamente perdido, o primeiro passo é verificar se a saúde está íntegra, para começar. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa que não faz nada há muito tempo, está... como a gente comentou, né, musculatura atrofiada, às vezes com dores, sem saber como está o corpo por dentro, circulação, essa hemodinâmica do sangue, primeira coisa, análise. Análise médica, consulta? Análise médica. Antes de ir para a academia, antes de procurar... Antes de começar qualquer coisa, veja como está o seu corpo na situação atual. Mas procura um clínico geral? Exatamente, assim? Exatamente. Um clínico geral onde vão ser pedidos exames laboratoriais e esses exames, eles vão ser complementados com a análise clínica do médico. Boa. Ele vai fazer essa análise e vai perceber, poxa, às vezes o problema aqui, ou
essa pessoa não tem nenhum problema interno, mas me parece que essa pessoa tem um problema articular. Ele vai direcionar isso para um ortopedista, muitas vezes para um médico cardiovascular. Tá. E aí, essa análise vai ser completa. A partir do momento que eu tenho uma análise completa, o profissional que precisa estar ao seu lado, porque o que eu sempre digo, você pode fazer qualquer coisa, mas imagina que a sua vida é como um quebra-cabeça. E às vezes muitas peças estão fora, ou algumas peças estão fora. Então ter um profissional que encaixa a peça certa no lugar certo é o fundamento para que o seu quebra-cabeça fique completo e para que você tenha saúde. Então esse é o primeiro passo, a análise mais o profissional que sabe encaixar a estratégia certa para a sua necessidade. E aí, se você juntar essas duas coisas ao seu amor, à sua paixão, aquilo que você gosta de fazer, é possível que você tenha análise, diagnóstico, preparação para executar aquilo que você ama fazer. Ou que você sempre gostou de fazer. E aí se vai ser uma caminhada, se vai ser uma corrida, se você vai desempoeirar sua bicicleta, vai levar ela no mecânico para você voltar a pedalar na ciclofaixa onde você mora, nas ruas ao redor da sua casa, ou se você vai para um parque para praticar o ciclismo, se você vai voltar para a patinação ou para o vôlei, se você vai voltar a jogar futebol, se você vai voltar a nadar, enfim. O esporte, eu digo que é a ferramenta que atrai a paixão, a inspiração. E aí, automaticamente, quando você decide fazer isso e passa por aquelas análises, você percebe que seu corpo já não é mais o mesmo, que precisa de uma atenção especial e, automaticamente, você vai fazer o que for necessário. O que você faria, por exemplo, para um filho. Você vai fazer o que for necessário para que o seu corpo esteja íntegro, para fazer aquela modalidade ou para se movimentar, seja uma caminhada, o que quer que seja, de maneira segura. O que você quer é segurança. Todos nós queremos sair do ponto A para o ponto B sem lesões, sem se machucar, sem dores. Você quer fazer para ter saúde, para ter alegria naquilo que você faz. Se é para ter dor, não é bom, não é prazeroso. É para ser bom, é para ser contemplativo. Então, o conjunto de estratégias que você vai ter vai ser de acordo com as suas necessidades. Então, o falso engano é acreditar que o que serve para o outro, serve para você. O falso engano é acreditar que preciso me movimentar, então só vou me movimentar. A Organização Mundial da Saúde indica que eu caminho. Ok, mas eu estou no inverno, quase 0 graus onde eu moro, não tem condições de eu fazer uma atividade outdoor. E eu sou completamente apaixonado por uma atividade indoor na água. Então você vai executar uma atividade, mas uma atividade que traga conexão com quem você é. Entende? Então tudo faz parte daquilo que a gente está dizendo. E agora associando a uma linguagem técnica que é: avalie, tenha um diagnóstico, saiba quais são as suas necessidades para que você possa ligar com a sua paixão e fazer algo seguro e que te traga alegria. E você estava falando aqui, eu estava lembrando do trabalho que você desenvolve também com atletas, que você potencializa a habilidade de cada um, mas a gente vai falar isso logo mais, porque tem muita coisa aí que dá para a gente falar ainda. A gente vai falar logo mais, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque tem muita coisa interessante ainda que a gente vai conversar com Wesley. A gente já volta. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, tem Vida Devocional,
com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4:30 da tarde. E no domingo, às 7:30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP-TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP-TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP-TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Muito bom, de volta, falando sobre esse assunto muito gostoso, que é movimento, né? A Bíblia inspira a gente a estar a todo momento em movimento, e eu estou aqui de volta com o Wesley Silva falando sobre sedentarismo. Ele está dando várias dicas incríveis. E agora eu quero falar, Wesley, sobre essa questão do trabalho que você faz, que eu acho fenomenal, que eu quero que você explique com as suas palavras como que você potencializa cada habilidade de cada atleta e como você falou ali, levando cada pessoa comum a praticar aquele esporte que a pessoa sonha, talvez. Explica pra gente isso. Legal. Cada esporte tem habilidades específicas que são demandadas. A gente pode pensar aqui, vamos pensar, já que a gente está nas Olimpíadas, vamos pensar no skate, por exemplo. Nós ganhamos uma medalha recentemente e a ideia do skate é, por exemplo, o skate street, fazer um número de manobras em que essas manobras não podem ter nenhum tipo de erro. Então, para que eu consiga fazer isso, você vai concordar comigo que eu preciso de habilidades específicas para fazer isso, para me manter em cima do skate, para mudar a direção do skate, para estabilizar meu corpo, seja numa aceleração, seja numa rampa, seja na desaceleração na hora que o skate vai para o chão. Isso é exemplo de um esporte. E o que eu faço é exatamente isso. Eu analiso o esporte que o atleta ou essa pessoa comum pratica, analisa as habilidades que são necessárias para que ela faça melhor esse esporte, e esse fazer melhor é esse aumento da performance, e faço com que a pessoa consiga sair desse ponto A para o ponto B, ou às vezes a pessoa já está no meio da jornada, mas eu posso e tento e contribuo para que essa pessoa se aproxime do desejado, do que ela espera. Então, nisso, atuando em estratégias que envolvem as habilidades físicas, desenvolvimento da base, da força, da resistência, da potência, as habilidades que muitas vezes o esporte específico exige, trabalhando as características mentais inerentes, né, a capacidade de resistir muitas vezes à dor, de resistir por mais tempo naquela ação. Então, essa ideia de trazer performance para pessoas comuns é pegar você que pratica um esporte, que tem a sua atividade, que tem os seus compromissos, sua responsabilidade, e mesmo assim, no momento em que você treina, que você desempenha e despende tempo para o treinamento, você faz algo com qualidade, específico para aquilo que você busca, para atingir no menor tempo, com a maior qualidade, uma performance maior, seja uma performance atlética, física, uma performance mental, ou seja,
aquilo que falta, é complementar ou muitas vezes fazer desde a base, imagina um triângulo, fazer desde a base uma fundação para que você possa ir até o topo desse triângulo, sendo lapidado e sendo construído como uma pessoa e como um atleta melhor. Wesley, e qualquer esporte você consegue desenvolver esse trabalho, qualquer modalidade? Sim, qualquer modalidade, porque o movimento humano ele acontece de uma maneira integrada. Então nós nos locomovemos, nós trocamos de nível, nós empurramos, puxamos, rotacionamos, e o entendimento da mecânica de como isso acontece, essa dinâmica, faz com que a gente consiga entender onde muitas vezes existem pontos a melhorar. Então eu analiso, verifico onde existem falhas, e através dessa correção é levar desde a reabilitação esportiva, passando por uma boa estabilização do movimento, até a construção de movimentos fortes, ou movimentos potentes, ou movimentos rápidos. Tudo isso para fazer com que a pessoa sinta que ela evolui no esporte, ela faz com mais facilidade, despendendo menos energia. Então, ou seja, é possível sim para qualquer esporte. O importante é ter o treinador que tem o par de scanner, ou seja, analisa aquele movimento e sabe as melhores estratégias para que haja uma evolução e te coloque dentro de um começo, meio e fim, dentro de uma linha do tempo, onde você percebe essas habilidades sendo trabalhadas, lapidadas, e seja numa modalidade individual, numa modalidade aquática, numa modalidade de aventura, numa modalidade com bola, numa modalidade com o peso do seu próprio corpo, que você percebe que você desenvolve melhor, que você pratica melhor, que você tem bons resultados. É possível você ser, por exemplo, uma pessoa, um advogado, um médico, um jornalista, um escritor, um comunicador, e mesmo assim você ter o seu esporte, amar o seu esporte e performar ele num nível muito alto. Sabe o que eu acho lindo do seu trabalho? É que você trabalha desde pessoas, né, que têm outras profissões e que têm o esporte como lazer, ou despertar esporte em várias pessoas, né, à vontade, em pessoas comuns, até atletas de alta performance, né? É muito bonito esse seu trabalho, Wesley. E dessa bagagem toda que você traz aí, dessa carreira que eu sei que foi Deus que está te conduzindo e te conduziu até aqui, né? E Ele tem feito maravilhas, projetos incríveis que têm nascido aí, aparecido para você. Eu queria que você contasse um testemunho que mais te marcou do seu trabalho, alguma coisa que marcou, assim, sobre desenvolvimento, que mudou a vida de alguém através do esporte. Se for para colocar, talvez, uma experiência marcante, seria a oportunidade, por exemplo, vou contar uma delas, um testemunho incrível. Quando eu era oficial dentro do Exército, trabalhando com treinamento físico, em algumas vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas individuais ou modalidades coletivas, mas dentro do Exército, muitas vezes você tem o seu esporte, mas você também tem a sua atividade do dia a dia. Quando você tem um desempenho muito alto, você é destacado para essa modalidade específica, para se preparar, para competir, e isso muitas vezes está associado a uma realidade de onde você veio ou ao que você fazia que muitas vezes não te deu todo o preparo, toda a bagagem para estar até ali. E o esporte dentro das Forças Armadas é encarado como uma realidade do combate real. Então nós encaramos o esporte como uma oportunidade de colocar em prática as suas habilidades físicas e mentais na maior intensidade que você é capaz. Então eu tive uma oportunidade, por exemplo, de pegar um atleta em que no meio da situação, já ali competindo, passando pela situação dos treinamentos e etc., para chegar na competição, na verdade, e uma situação muito difícil, complicada, que não era com ele, era com o irmão dele. E num determinado momento ele chega com uma sensação de que não era mais possível. E muitas vezes a gente não consegue entender que mesmo a jornada de uma pessoa que nós amamos muito não é a nossa jornada. Mesmo a jornada de uma pessoa que está muito próxima não é a nossa jornada. Nós temos a entrega, nós temos o comprometimento com aqueles que estão muito próximos, mas existem momentos em que você precisa estar focado para o que você foi preparado para fazer. E naquela situação, em uma conversa, em um lugar do quartel, até diferente de área de treinamento e coisas do tipo, ali conversando, eu tive a oportunidade de
contribuir, de falar algumas palavras que realmente fizeram com que ele voltasse ao eixo e se lembrasse da principal missão dele, relacionada à atividade a qual Deus tinha escolhido ele para fazer. E ele teve a oportunidade de seguir em frente, ele teve a oportunidade de competir e vencer. Então, não por mérito meu, mas pela oportunidade de muitas vezes ser uma ferramenta de edificação e de reposicionamento de uma mente, de um corpo, de uma pessoa que sabe o que tem que fazer, tem condições de fazer, mas que as situações à volta daquela pessoa não permitem, o que pode muitas vezes acontecer com você. Então, essa foi uma das histórias, um dos eventos que eu tive a oportunidade de ser como uma ferramenta, Amém. Como uma bússola ali, uma mudança na direção da bússola e que fez com que ele não se esquecesse para onde ele deveria ir. Nossa. Ele não saiu do trilho. Porque muitas vezes naquela situação, por estar pelo apego familiar, emocional, ele tinha toda a tendência na situação a abandonar, a não seguir, a não fazer. Mas ele se lembrou do propósito, da missão dele e seguiu em frente e chegou até o fim. Então, é uma situação, um testemunho de algo que nos lembra que nós temos uma missão. Diariamente, nós recebemos uma missão ou nos lembramos da nossa missão, então que a gente não tire o foco da direção da bússola que muitas vezes é nos dada e que a gente possa ir até o fim, independente do que aconteça, sempre se lembrando daquilo que nós somos chamados para fazer, do nosso propósito e aonde nós queremos chegar. Nossa, Wesley, eu estou arrepiada aqui de pensar e associar, não tem como não ver um testemunho tão lindo desse e ver como nós podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor para ajudar pessoas que estão enfraquecidas. E não teve como não lembrar do caso da atleta americana que desistiu por, né, talvez doenças psicossomáticas e ela, eu não sei se você sabe desse caso, mas é delicado até conversar porque é difícil a gente julgar o que aconteceu, né? É muito delicado, mas eu pensei exatamente nisso. Quem estava do lado dela para talvez fazer ela voltar para o eixo, sabe? Como é importante isso, né? E como você falou, eu acho que ela talvez recuou para tentar se fortalecer, mas talvez o que ela está sofrendo agora de ataques talvez seja pior do que se ela tivesse continuado até o final. Eu não sei, né? Eu penso isso, mas só Deus para saber, né? Mas como a importância de ter alguém do lado Exato. Que incentive a voltar, porque ela estava ali não só por ela também, ela estava defendendo uma bandeira, né? Um país que ela foi representar e também tinha outras pessoas que estavam a fim de ir até o final, né? Se não quisesse, enfim, tirou a vaga de alguém que talvez queria ir até o final. Não sei, eu não quero julgar, eu quero orar por ela, porque eu acho que ela está num momento muito difícil, né? E nem sempre a gente tem instrumentos nas mãos do Redentor, assim como você fez, né? E eu queria que você comentasse o seu ponto de vista em relação a isso, que eu fiquei triste, eu quero orar por essa menina, sabe? Sim, de verdade. Eu não tenho dúvidas de que todo atleta, ainda mais em nível olímpico, ele tem um conjunto, né, um time, que eu sempre falo isso, né, do time que você escolhe para estar ao seu lado. Eu acredito que todo atleta olímpico ele tem um time de alto nível para lidar com todas essas situações possíveis de acontecer em uma situação tão estressante, de tanta pressão que é competir em nível olímpico. Eu não tenho dúvidas de que a atleta americana tem um potencial incrível. E um parênteses aqui, tudo bem não estar bem. Tudo bem não ser ok, tudo bem não estar bem naquele dia, tudo bem não se sentir bem para continuar. O fato dela ter abandonado não faz dela a pior atleta ou não tira a capacidade dela de voltar e ter uma outra performance. Então, eu acredito que uma nota numa prova não nos resume. Isso. Uma escolha em um momento como esse não define ela como um atleta. Sim. Certo? A pessoa que ela é, o que ela já construiu e quem ela se sente ser, basta. E tudo bem não estar naquele momento, 100%. A gente entende que tem um conjunto de fatores ali envolvidos, né, do time que é escolhido, das pessoas que são escolhidas para estar ali. Ela escolheu pela saúde mental dela e tudo bem escolher por isso. Não é? O nosso papel não é julgar, o nosso papel é estender a mão, como você disse, interceder, porque realmente estar ali, performar como um atleta olímpico é altamente difícil, é altamente competitivo,
é como uma guerra mesmo, onde você vai defender o seu país com todo o seu esforço, com toda a sua técnica, com toda a sua habilidade, para conquistar o ouro olímpico, que é o sonho maior de todo atleta. Então, assim, é importante uma análise cautelosa, confiar de que existe um time por trás, ela não está sozinha, existe um time altamente competente, e defender sempre o atleta, né? Porque são muitos anos para chegar até ali. É uma jornada, é uma vida de dedicação integral para chegar até ali. Ainda mais um país como os Estados Unidos que leva o esporte super a sério. Super a sério. Então, para o atleta estar ali naquele time, realmente, ele passou por um longo período de treinamento, de capacitação, para lidar com essa situação. Então, eu acredito muito nessa atleta, acredito muito em todos os atletas que estão nos Jogos Olímpicos e posso imaginar alguns esforços e sei dos esforços de outros, porque são modalidades que eu pratico, e acredito muito no atleta que chega até ali. Então, se o atleta chega ao ponto de dizer não consigo mais, ele deve ser respeitado também. É verdade. Não é? Então, assim, no fim das contas, que a gente possa ter o equilíbrio para nos posicionarmos diante de situações tão delicadas quanto essa e não nos esquecer de acreditar no time que sempre tem por trás de uma seleção olímpica, por trás de um investimento na área dos esportes daquele país. Então eu acredito, tenho fé que essa atleta ela vai dar a volta por cima e ainda vai orgulhar muito o país dela como ela já orgulhou. E às vezes algumas coisas acontecem, a gente não sabe por quê, mas ao mesmo tempo em que ela perdeu, ou seja, ela abandonou, deixou de competir, nós tivemos a oportunidade de performar e entrar para a história através da atleta brasileira que ela mostrou um status de superação incrível e nós ganhamos a medalha de prata. Um feito histórico nas Olimpíadas para a ginástica. Então, quem somos nós, né? Às vezes nós conseguimos enxergar só uma parte de todo um sistema, de toda uma situação. Porém, existe um diretor de cena que nós sabemos quem ele é e que ele é incrível, sabe de todas as coisas e permite que determinadas coisas aconteçam para algo que ele comanda, para algo que ele sabe. É muito bonito isso que você colocou, que existe toda uma equipe por trás, né? E ela com certeza teve apoio e compreensão da sua própria equipe, né? De fazer, ela não fez isso tudo sozinha e isso é muito bonito, né? De ver o valor de cada um. E quantas vezes a gente nos identifica com ela, né, gente? Quantas vezes a gente diz, olha, não consigo mais, vou ter que parar aqui. Limite, cada um tem o seu, cada um sabe o seu, né? E quero até corrigir que eu falei, às vezes, né, tava lá, outra pessoa podia estar aí até o final. Isso foi um comentário que eu ouvi, mas eu acredito que tudo acontece da forma que é para ser, que nem o Wesley colocou aqui. Se foi ela, é porque alguma lição a gente tem para tirar disso. O cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, tudo se aproveita. Eu creio nesse Deus que não desperdiça nada, inclusive essa experiência dessa atleta, que eu quero muito que ela fique bem, porque tem muita gente criticando também agora, né? E, enfim, o esporte é isso, é vida, é saber perder, é saber cair, levantar e voltar para o eixo. Espero muito que ela volte também. Com certeza. E tem essa vitória. E se não voltar também, né? Que seja um exemplo da gente, que a gente tem que saber cair e voltar. Mas eu creio que ela vai voltar também. Eu creio. Também creio. O esporte... Tudo passa, né? Exato. E a característica do atleta é muito engraçado isso. Porque o atleta, ele é diferente. Ele é diferente. Ele tem características, ainda mais no nível olímpico, ele desenvolve características, valores, aquilo que a gente falou no começo, que o torna aguerrido. Ai, demais. O faz acreditar que ele é capaz de superar. Porque, assim, o nosso principal adversário, principalmente em modalidades individuais, eu já ouvi isso do meu sensei de karatê, o nosso principal adversário somos nós mesmos no esporte individual. Então, o nosso objetivo sempre é fazer melhor do que nós fizemos da última vez e não pensar no outro.
Então, nesse caso dela, ela pensou na saúde dela. E eu não duvido que ela acredite que ela é capaz de fazer diferente, fazer melhor, se superar e ainda... Ela não precisa mostrar para os outros, porque Deus conhece o coração e os verdadeiros valores dela. Mas ela é capaz, sim, de mostrar para o mundo dos esportes que ela pode ser uma pessoa que soube ouvir o seu coração e a sua mente, soube dizer não, e mesmo assim voltar e fazer melhor do que ela fez da última vez. Então isso é uma coisa incrível e linda do esporte, para a pessoa que está nos ouvindo e fala assim, nossa, o esporte pode fazer isso mesmo? Com certeza. Comece, pratique, dê a oportunidade a você mesmo de desenvolver suas habilidades, de praticar um esporte que te desafie nisso. Às vezes você tem um esporte que você ama e faz com muita facilidade. E às vezes tem um esporte que você sabe que você não tem tanta habilidade, mas exatamente na construção dessas habilidades você pode encontrar um grande desenvolvimento de valores, de formas diferentes que você talvez nunca tinha parado para pensar e que modifique suas escolhas, forma de agir, capacidade de se superar, de fazer melhor, de buscar uma performance pessoal, sempre se desafiando. Então isso é incrível. E esse é o esporte, esse é o movimento, e movimento com segurança é melhor ainda. Que coisa linda. Wesley é missionário também, né? Eu creio que Deus usa muito o esporte como instrumento das mãos do Senhor, né? Porque Deus, imagina que Deus olha pra gente assim também, todo pecador, todo falho, todo limitado, e Ele mesmo assim, Ele vai lá e nos levanta, nos dá a mão, nos atrai de volta, nos põe em pé. Olha o que o esporte faz também, é um instrumento afiadíssimo na mão do Senhor. Wesley, me fala uma coisa, seu trabalho, quem gostou, desde aquela pessoa que não pratica nada até atleta de alta performance, quer te encontrar, como que faz para falar com você? Bom, hoje eu estou em todas as mídias sociais, mais conhecida no momento, você pode me procurar pelo @wesleysilva.pfc. Lá você vai encontrar pessoas praticando, eu praticando, exatamente esses estímulos, essas inspirações, outras pessoas que vieram do esporte, que hoje usam essa ferramenta para atuar em outras áreas ou para impactar outras pessoas, para também inspirar. Eu sempre gosto de trazer pessoas, eu gosto de falar com pessoas, ouvir a história, e é exatamente isso, é mostrar essa realidade do atleta que está praticando, do exemplo que arrasta, o meu exemplo, para que você também pratique, e outras experiências que são muito ricas, tanto para a área do esporte, que eu acredito que pode enriquecer a sua vida e também te inspirar a fazer mais. Que bênção, que bênção. Então procura lá, pode mandar sua pergunta, pode mandar mensagem, né? Que o Wesley, eu creio que, como ele tem isso como missão também, daqui a pouco tem um projeto novo vindo, pode falar? Espero. Pode falar. Fala aí então pra gente, coisa linda. Em breve eu vou viajar para um país do Oriente Médio, que eu não posso revelar o nome, porém usando o futebol, as técnicas, os fundamentos do futebol como uma forma de melhorar ou criar um relacionamento com essa sociedade, com povos não alcançados, e usar isso como uma maneira de refletir aquilo que Deus espera de nós, né? Uma vida justa, correta, valores cristãos, ao exemplo de Jesus. Então, poder transmitir através do esporte esse impacto a crianças, adolescentes, adultos, profissionais do futebol vai ser com certeza uma experiência ímpar, e eu espero em breve poder voltar para contar um pouquinho como é que foi isso, poder dividir com vocês. E orem porque realmente sair daqui para o Oriente Médio é um grande desafio, mas eu acredito que Deus nos prepara em cada fase da nossa vida para que a gente possa executar a missão que Ele nos chamou. E dessa vez não foi diferente, Ele me chamou e eu só disse sim, de coração aberto. Então logo estarei lá e espero utilizar o esporte como essa ferramenta de transformação de vidas. Coisa linda esse projeto, gente. Eu falo coisa linda porque eu já conheço, e a gente vai esperar, mas a gente vai trazer novidades aqui. Mas é muito bom Deus usar os dons e talentos, né, para
espalhar o reino, né? E muito mais brasileiro, né? Que o mundo ama o Brasil como país do futebol. Então, Verdade. que Deus te use profundamente nesse trabalho. E a gente vai trazer mais novidades mais pra frente. Daqui a pouco o Wesley tem mais vezes aqui com a gente também, que eu já falei com ele. Vai ter um quadro especial do esporte aqui no Manhã IPP. Já tá certo aqui, graças a Deus, até onde Deus quiser, se ele não for pra fora, né? Mas enfim, agora eu quero pedir, querido amigo, uma mensagem final para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente. Com tudo isso que a gente falou aqui, queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, por favor. O esporte e o movimento, ele está presente nas nossas vidas em todas as coisas que nós fazemos. Se preocupar com a saúde é valorizar aquilo mais importante que Deus te deu, a sua vida. Então, faça movimento, faça de uma maneira segura, use bons exemplos, inspirações, eventos, coisas que acontecem ao seu redor para te inspirar a fazer mais. Não se esqueça, faça de maneira segura, mas faça, porque eu tenho certeza que assim você vai poder contemplar outras coisas que acontecem na sua vida com muito mais felicidade. Um corpo são, uma mente sã, pode fazer muito mais do que você imagina. Amém, que benção. Obrigada, Wesley. Eu que agradeço. É uma benção poder estar com você aqui e até a próxima, né? Porque que Deus te abençoe e continue te usando aí. Muitas coisas falaram ao meu coração, eu tenho certeza que falaram ao seu também. E que Deus te abençoe e continue te usando. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Muito bom, gente, muito bom demais, demais. Eu sou suspeito de falar porque, né, quem já praticou algum esporte sabe como é gostoso e hoje, né, espero que tenha despertado vontade, se você não pratica nada, de você fazer alguma coisa, né. E é isso aí, gente, agora a gente vai lá dar uma olhada nos bastidores. A Luísa anda pelos corredores aqui da Igreja Presbiteriana, também é uma extensão aqui, né, mas da IPP-TV, mostrando os bastidores e ela vai mostrar para você como que é a gravação do nosso repórter, Matheus, que ele sempre está trazendo novidades. A Luísa fez os bastidores do Matheus fazendo uma reportagem ao vivo. Veja só. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores do ao vivo que o Matheus fez para o Notícias do Bem. Então vem comigo. Matheus, conta pra gente como que você se prepara para entrar no ao vivo. Bom, eu tenho uma mochila que eu levo aquele equipamento ali que a Luísa já mostrou pra vocês. Esse equipamento me acompanha por onde eu vou e ele fica dentro dessa mochila. E aí aqui tem o microfone, tem a luz, tem o som, tem o celular, que é por onde eu entro ao vivo, né? Tem esse equipamento. Tem aqui uma necessaire, porque a gente anda com o cabelo bagunçado, maquiagem também. Este som aqui. E aí a gente mexe aqui, ó. Por exemplo, o Modesto, que é a pessoa que me coordena, ele tá falando comigo agora. Ele pediu pra me posicionar aqui em frente à câmera. Então provavelmente eu já vou entrar ao vivo daqui a pouco. Tá bom a iluminação? Ele tá falando comigo agora aqui. Tá ótimo? Tá bom, obrigado. E aí, por exemplo, agora, ó, eu vi que eu fiquei um pouquinho baixo ali, então eu diminuo aqui, ó. Esse equipamento que agora é bem concorrido entre mim e a Luísa Carniel. Metodologias criativas, buscado trazer aulas interativas para que os nossos alunos aprendam o melhor conteúdo que é a palavra do Senhor. Quais salas estão sendo oferecidas? Matheus, a nossa escola bíblica dominical adultos é organizada em 3 eixos. Nós temos o eixo doutrinário, temos o eixo temático e o eixo etário. Eu vou explicar um pouquinho a organização de cada um deles. Matheus acabou de sair do ao vivo. Como que é entrar ao vivo? Conta pra gente. É sempre tenso. É sempre tenso porque é uma correria. O Modesto fica falando pra mim, vai logo. Aí eu tento a entrevistada falando.
todo mundo querendo saber a informação. Mas foi bom, hoje foi bom, mas é sempre dá uma tremedeira às vezes. Soa frio, né? Soa frio, a barriga e tudo mais, mas depois que fica mais leve, dá pra ir almoçar agora. Bom almoço, gente. Valeu. Entrar ao vivo realmente não deve ser fácil. Os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Muito bom, né? Uma delícia ver como funciona atrás dos bastidores, né? Atrás dos bastidores não, atrás das câmeras, nos bastidores, né? E a Luísa tem mostrado cada detalhe tão gostoso. É bom que a gente sente fazendo mais parte ainda, que é o que você faz parte dessa família, né? E é bom que você consegue visualizar um pouquinho como é por trás das câmeras. Muito bom. E tem novidade na Editora Hebron, é o lançamento da nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, chamada Teologia, Piedade e Missão. Se você também tem um coração missionário, você precisa conhecer essa obra. E o próprio autor preparou um vídeo muito legal para falar sobre esse lançamento da Editora Hebron. Assista aí. Gostaria de parabenizar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelo seu aniversário. Eu louvo a Deus por suas vidas, a forma como vocês centralizam a Cristo e a palavra de Cristo, como são dedicados à comunhão e intencionalmente envolvidos com a missão. A minha sincera oração é que o Senhor os fortaleça a cada passo, dando discernimento, perseverança e fé, em nome do Senhor Jesus. E eu aproveito para apresentar o livro Teologia, Piedade e Missão, a contribuição de Gisbertus Vultius na missiologia e no plantio de igrejas, publicado pela Editora Hebron. É uma alegria participar com a editora nesse projeto. Gisbertus Vultius, apesar de pouco conhecido no Brasil, foi um dos mais influentes teólogos reformados na Holanda do século XVII. Teólogo, professor e pastor, ele é reconhecido como o primeiro missiólogo protestante. Ele influenciou gerações ao promover a conciliação da teologia com a piedade e com a missão, usando uma expressão em latim, vocatio et missio, chamada e enviada, para ensinar sobre a natureza da igreja. Para ele, a igreja era chamada por Deus para a salvação e enviada por Deus para a missão em um só movimento. Eu tenho dois objetivos com esse livro. O primeiro é refletir sobre a influência de Gisbertus Vultius na missiologia e, de forma específica, na teologia e prática do plantio de igrejas. A sua missiologia teocêntrica e trinitária precisa ser mais conhecida, refletida e aplicada em nossos dias. Sua máxima era viver e trabalhar para a glória de Deus. Meu segundo objetivo é promover um ambiente para a reflexão pessoal e espiritual a partir dos ensinos de Vultius, que propõe a conciliação da teologia com a piedade, daquilo que cremos com a maneira como vivemos, sempre desembocando na missão. Vidas verdadeiramente quebrantadas, sinceramente desejosas de exaltar a Jesus Cristo em tudo que são, em tudo que têm e tudo que fazem para a glória do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. Olha que bênção esse livro, gente. O missionário Ronaldo Lidório é um dos pastores mais que traz a palavra, trazendo transformação na nossa vida. E missão também, ele fala muito sobre missão. E lembrando que na Hebron todo lucro de vendas é investido em missões através da Junta Missionária de Pinheiros, né? E se você quiser ajudar a Junta Missionária de Pinheiros cumprir essa missão, você pode adquirir esse livro lá pelo site editoraebron.com.br e garantir já o seu livro, né? Uma bênção esse pastor na nossa vida. Obrigado, pastor Ronaldo. Que Deus continue te usando profundamente. Aí eu acompanho ele no Instagram, gente, a cada postagem que ele faz que mexe com a nossa vida. Então, aproveita aí, editorebron.com.br e compra o livro, né? E vamos lá para o nosso bloco de notícias. Tem notícias aí chegando na IPP-TV. Jovens debatem reflexões sobre o medo da morte. É isso mesmo, a Mocidade de Pinheiros realizou mais uma edição do culto Impacto e o tema foi polêmico, mas
muito proveitoso. O reverendo Robert Mota, da IPLAPA, Igreja Presbiteriana da Lapa, abordou o tema, o medo que assombra a humanidade. Veja só. Você já sentiu medo da morte? Esse foi o tema da edição de junho do Culto Impacto. A noite começou com a oração do pastor titular da IPP, Arival Dias Cassimiro, e seguiu com a ministração de louvor pela banda convidada Ecos. Organizado pela mocidade, o culto que acontece uma vez ao mês teve como preletor o pastor e conselheiro Robert Mota, que abordou o tema Como superar o medo da morte. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses também capítulo 1, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Esse verbo vivei significa portai-vos como cidadãos. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês de Filipos que têm o orgulho de ter a cidadania romana, porque os filipenses tinham cidadania romana, vocês que têm orgulho de ser cidadãos romanos, entendam, essa cidadania é legal, é boa, eu também sou cidadão romano. No entanto, existe uma cidadania muito maior, e dela você pode desfrutar, porque a cidadania se dá em Cristo. Por isso que Pedro vai dizer, nós somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Cumprimos com os nossos deveres, mas almejando o céu. Por isso que o cristão, ele não pode em nenhum momento viver numa dicotomia, pensar só no alto e esquecer da sua responsabilidade, mas você tem que cumprir com a sua responsabilidade, mas entenda, quer viver uma vida sadia, esperançosa e alegre? Viva olhando e buscando as coisas do alto. Por isso, pense e busque, para que você tenha condições de passar por uma ameaça como a morte. Falar sobre isso é um desafio para nós. Não é só trazer esperança para o povo que está nos escutando, mas também, acima de tudo, para nós. Porque a gente passa por isso, né? A gente tem essa ameaça constante em nós, rodando nós, e às vezes a gente não sabe lidar com ela. Então, o desafio de parar para pensar sobre o assunto, preparar um material para poder conversar, foi para mim desafiador, porque alimentou também o meu coração. E a minha esperança com isso é que de fato Deus ajude, né, esses irmãos que aqui estiveram, que nos acompanharam pela internet, quem vai assistir depois, que tenham essa perspectiva, essa compreensão exata de que não precisamos ter medo da morte, porque a nossa vida é lá, na eternidade. O jovem, ele quer curtir a vida. E nós trabalhamos em fases, né? Então sai da adolescência, agora entrei na juventude. Eu quero agora curtir a vida, né? De uma maneira diferente, conquistando coisas, né? Agora eu vou conquistar o meu carro, se bem que essa geração não quer muito carro, né? Mas eu vou conquistar a minha casa, eu vou começar a ter dinheiro, eu vou guardar dinheiro, né? Hoje tem uma geração que está mais voltado para guardar dinheiro, né? Então pensa nisso, eu quero casar, quero ter filhos, eu quero isso, e começa a pensar de uma maneira muito hedonista, sabe? Não uma maneira correta. Você pode sonhar, projetar e viver tudo isso, mas desde que você faça tudo isso glorificando a Deus. Então, se eu faço tudo isso glorificando a Deus, eu entendo que eu preciso, né, viver a vida aqui, mas eu sei que tudo isso passa, tudo isso vai perecer, mas o que está eterno não. Então, mais do que nunca, os jovens precisam ouvir, adolescentes precisam ouvir, todos nós precisamos ouvir. Mas o jovem tem essa tendência, né? Eu estou desbravando o mundo, eu estou conquistando o mundo. Então, eles querem viver só na conquista, sem a perspectiva de uma cosmovisão cristã. Após a pregação, foi a vez de uma rodada de perguntas sobre o tema. Então entrou o pecado, veio a morte, Deus mostrou que agora precisa de sacrifício, precisa de derramamento de sangue, mas de um sangue perfeito. Por isso que ele precisou morrer. Mas se ele morresse tão somente, nós iríamos continuar sobre a ameaça da morte eterna. Mas com a ressurreição, Cristo então venceu a morte, e vencendo a morte, nós temos agora a esperança, porque a nossa morte, a morte por crente, não é uma morte eterna, é uma morte física apenas, né? Então,
somos nós. Nós somos quem somos porque Cristo ressuscitou, né? Por isso que Paulo vai dizer, se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. A Daisy, uma das organizadoras do Impacto, conta como o tema Como Superar o Medo da Morte foi escolhido e fala da relevância dele para a mocidade presbiteriana nos tempos de hoje. Bom, a gente tinha sugerido, na verdade, um tema para o pastor Robert, mas ele trouxe para nós no grupo e a gente achou muito oportuno, assim, porque muitos jovens têm deixado de vir para a igreja por conta de cuidado, assim, um cuidado diligente, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não passar ao nível de suceder assim a diligência para entrar em um medo, como o pastor falou hoje, né? A gente tem que ter temor, tem que seguir as regras, mas isso não pode impedir a gente de servir. Então a gente queria fazer essa convocação para os jovens mesmo. Poxa, a sua vida aqui pertence a Deus. Ele sabe quando foi seu início e sabe quando será seu fim. Então não vai ser, você pode se precaver de qualquer forma, mas é Deus que está no controle. Então não deixe de servir por medo, não deixe de cultuar por medo. Venha, Deus está cuidando da mesma forma como Ele sempre cuidou. O pastor falou hoje, o mal está aí, ele só vai parar quando ele conseguir pegar todo mundo. Então a gente tem que confiar em Deus e nenhum outro lugar para exercitar essa confiança do que aqui, entre irmãos, cultuando, que sempre fez muita falta para mim, assim, na época mais restrita da quarentena, inclusive. Então, eu fico muito feliz e achei muito oportuno o tema também. O tema foi uma surpresa para quem participou. O Impacto sempre tem sido um evento, um culto que esclarece muitas dúvidas que eu tenho acerca da vida com Deus. Esse é meu segundo Impacto, terceiro contando com a conferência, e é sempre muito bom. É um culto sempre bom. Cara, eu achei impressionante porque, tipo assim, já faço parte de uma congregação do Ministério Apacentar, Igreja da Família, é o nome da igreja, e realmente é um tema assim difícil de ser abordado nas igrejas, então foi impactante, né, o encontro aqui nessa noite e realmente serviu de grande aprendizado. Eu achei bem interessante, acho que nunca tinha tocado com tanta profundidade, nunca tinha ouvido falar, então para mim foi bem importante ouvir sobre esse tema. Muito bom. Eu sou suspeito de falar que eu amo esse Culto Impacto, mas é muito bom e sempre acontece o Culto Impacto aqui. Se você quiser saber mais, acompanhe as nossas redes sociais, né, que está sempre sendo divulgado o Culto Impacto aí. Todo mês tem o culto, tem também a Conferência Impacto também, que acontece anualmente, né? Então fica ligadinho nas nossas redes sociais, que tem sempre um assunto profundo para falar para você. Eu sempre lembro da Conferência Impacto que falou sobre profundidade. Nunca esqueço. São mensagens que ficam gravadas no nosso coração. Aquelas mensagens de Deus, sabe, que falam com você? É desse jeito. É isso daí. E quero que você fale comigo. Fala comigo. Você pode mandar sua pergunta para o telefone da comunicação, que é o 011 98149 8444, e a gente pega uma dessas perguntas e responde aqui ao vivo, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de muita gente que nos assiste. Então, manda sua pergunta aí, tira sua dúvida, que a gente responde ao vivo. Fala comigo! Como eu faço o curso de pintor do projeto IPP Ensina? O IPP Ensina está com uma parceria com a Quali Vinil e começa uma nova turma de curso de pintor. O curso tem duração de 20 horas e é 100% gratuito. Olha que presente de Deus! Para mais detalhes, você pode acessar a página e fazer a sua inscrição. www.ippinheiros.org.br/cursos profissionalizantes. Vou repetir, ippinheiros.org.br/cursos profissionalizantes. Tá bom? Então, corre ali, tá interessado? Já busca, porque é uma oportunidade incrível para você, tá bom? Tem outros cursos ali. Outra pergunta, como faço para participar do culto? Nós temos cultos presenciais, porém com vagas reduzidas e obedecendo os protocolos de segurança. E o nosso maior propósito é adorar a Deus e glorificá-lo para
todos sempre direitinho. Então, nos cuidados também a gente precisa vigiar aí, tomando todos os cuidados dos protocolos, né? Diante da Covid-19. Mas para participar presencialmente é só se inscrever no site ippinheiros.org.br/cultos, né? Ou participe pela IPPTV, youtube.com/ippinheiros. Nós estamos prontíssimos para te receber de qualquer forma, seja online, seja presencial. É isso mesmo, gente. E tem os aniversariantes de hoje ainda, que eu quero dar parabéns para o Benício Dourado, o Heitor Rezende, a Laura Marcelino, a Ludmila de Castro, o Mércio Valense, a Rebeca Garcia, Rayan Souza, Rodolfo Araújo e Sara Torres. Que Deus abençoe seu dia. Curta, comemore, né? Alegre-se, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Para os aniversariantes, né, de hoje e também para quem não está aniversariando. Que Deus te abençoe e amanhã eu espero por você para mais uma IPP ao vivo aqui na IPP TV. Fiquem com Deus, espero que você tenha gostado. Foi um programa que edificou muito meu coração. Espero que tenha sido igual para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Fica com Deus e continua com a programação aí ao vivo com Roberto Quirino, Tainá Félix no Notícias do Bem e logo mais à tarde Marcos Melo com Conversa da Tarde, tá bom? Conteúdo aqui não falta para você. Beijo, até amanhã.